Olá, Igreja do Senhor. Tudo bem? Venho em mais um vídeo. E a primeira coisa que eu venho trazer para você já é uma pergunta. Se um pastor estiver em adultério e a igreja não sabe, ninguém sabe, só quem sabe é ele, a adúltera e Deus. Mas ninguém está sabendo do adultério. Mas o pastor continua dirigindo uma igreja, pregando a palavra do Senhor. Eu te pergunto agora, este pastor que está em adultério e que ninguém sabe ainda, deve ou não pregar contra o adultério? É claro que deve. Porque o que tem que prevalecer dentro da igreja é a palavra do Senhor. E Deus condena o adultério. Inclusive, em Apocalipse 21, está escrito lá que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Agora, é lógico que o pastor que está em adultério, ele não se sente digno de pregar contra o adultério porque ele está em adultério. Só que ele tem que pregar. Agora, na hora que o adultério dele for escandalizado e todo mundo ficar sabendo, todo mundo vai dizer que ele é um hipócrita. E não é? É claro que é. Agora, se ele se arrepender, ele recebe a salvação. E você não pode condenar ele a dizer que ele não vai ser salvo. Então, para que eu fale o que eu vou falar e o que eu tenho falado, não importa se eu cometo as mesmas coisas ou não, porque o que eu estou dizendo é da palavra do Senhor. Se eu sou hipócrita ou não, eu ainda tenho tempo de me reparar e conseguir a minha salvação. Dos outros vídeos que eu postei, já me disseram: não existe igreja perfeita. Se você quer uma igreja perfeita, abre uma igreja você mesmo. Já me disseram também: cuidado, com a medida que você mede, você também será medido. Já me disseram também que eu não tenho unção para falar da igreja, que eu não posso falar da igreja. Já me perguntaram se eu sou pastor, presbítero, diácono, obreiro, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma função. Como que, se eu, para dizer o que eu venho dizendo, deveria ter um cargo? Por quê? Me perguntou isso. Porque para estes cargos, as pessoas recebem a imposição de mão do líder espiritual daquela igreja. Então o que eles querem dizer é o seguinte, que ninguém impôs a mão em mim para me dar autoridade para falar da igreja. Como quem diz que só um pastor pode falar da igreja. Só um diácono pode falar da igreja, né? Quer dizer, eu não posso falar da igreja porque eu não tenho um cargo. Agora eu quero ver qual vai ser o dia que alguém vai impor a mão em alguém e falar: eu te abençoo e te unjo para falar dos pecados e falhas da igreja. Tu tá ungido, meu irmão, pode ir. Ninguém faz isso. As pessoas ungem os outros para ser pastor, diácono, missionário e etc. Tá ok? Lá, no exercício legal da função dele dentro da igreja, ele decide falar dos pecados da igreja e aí ninguém repreende ele porque ele é um presbítero, ele é um diácono, ele é um pastor. Ué, mas a palavra de Deus, para ser dita, não convém você receber imposição de mão para falar. Já imaginou se o recém-convertido só pudesse evangelizar os seus familiares depois que recebesse
sabe, a unção, a imposição de mão de alguém. Para falar de Deus, meu irmão, basta conhecer a palavra e conhecer de Deus. Eu não vou me calar, eu vou continuar falando. Você quer me medir? Me mede. Você que diz para mim abrir uma outra igreja, para mim abrir a minha igreja, mas rapaz, você está sendo o primeiro a dividir a igreja, dizendo para abrir outra igreja. Você que manda eu abrir uma igreja porque não existe a igreja perfeita, você está sendo o primeiro a dividir a igreja, sabia? Pois é. Então continua. A igreja continua dodói. Ninguém pode dizer nada da igreja, mas também ninguém diz. Ninguém diz. Então eu vou dizer. Se ninguém diz, eu vou dizer. Tá? O negócio é o seguinte. Por que que ninguém pode reclamar com a roupa indecente da irmã? Irmã. Não é visitante da igreja. É irmã da igreja. Por que que ninguém pode reclamar da roupa indecente da irmã ou da roupa indecente do irmão? Porque uma coisa é quem não conhece a palavra, quem não conhece os ritos, quem não conhece, sabe, os irmãos da igreja, tá chegando agora, ele vai chegar de qualquer jeito, meu irmão, e vai ter que chegar de qualquer jeito. E ter que ser bem recebido. Dele, não convém reclamar, cara. Ele nem sabe onde ele tá e por que ele tá. Agora, irmã de igreja, tem um amigo meu, pastor conhecido aí, que postou na internet uma foto de umas irmãs sentadas num congresso, numa igreja, sei lá qual é que... Elas estavam na primeira fileira e atrás uma multidão de gente sentada. As irmãs tudo de sainha curta, para cima do joelho, sentada na primeira fileira. E quem tirou a foto, tirou exatamente mostrando as pernas das irmãs. Não é alguém que ainda não se converteu. Tudo de fora. Aí o pastor fez uma observação, né, das irmãs que ficam questionando o cabelo curto, o cabelo longo, o véu na cabeça, mas não questiona a saia curta que senta na primeira. Você sabia que ele teve que se retratar depois? Você sabia que teve gente que foi reclamar com ele e ele teve que ir em pleno Facebook se retratar? Eu não vou me retratar aqui não, meu irmão. Eu não vou me retratar aqui não. Tudo que eu falei tá falado. Se a carapuça te serviu, paga com Visa que é melhor. Não vou me retratar. Tem gente que está dizendo que eu estou perdendo a minha salvação porque eu estou tocando na igreja. Irmão, se a igreja estiver bem, ela jamais vai ser tocada. Só é tocada a igreja que precisa se consertar. Tem gente que fala que eu não tenho unção para isso. Tem gente que fala que eu não tenho autoridade para isso. Isso para mim, meu irmão, essa tua atitude chama-se mordaça gospel. Eu vou falar. Tô nem aí. Tenho pastor, frequento a igreja, mas o que eu faço aqui não é em nome do meu pastor, não é em nome da congregação que eu frequento. Estou derrubando placa e estou isentando o meu pastor das coisas que eu estou falando. Por quê, irmão? Ainda que se de repente ele demonstre que ele me apoia em tudo, é capaz de até o pescoço dele rolar. Tá ok? Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pro culto, o pastor prega contra o adultério. Eu não sou adúltero. O pastor prega contra drogas. Eu não sou drogado. O pastor prega contra o alcoolismo. Eu não sou alcoólatra. O pastor prega contra adultério, prostituição, fornicação e um monte de coisa. Agora você imagina se quando eu saísse do culto, eu saísse irado, porque eu não sou nada disso e o pastor pregou sobre isso. Será que tem a ver?
quer dizer então? Vou ficar irado com o meu pastor, sabe por quê? Porque ele falou que toda palavra pregada na igreja é para a igreja toda. Não é só para um, não é só para outro. Então, já que ele está pregando contra o adultério, contra a fornicação, contra a prostituição, contra a droga, álcool e tudo, se isso é para toda a igreja, e eu não sou isso, eu não deveria ficar irado com isso, que ele está me enquadrando naquilo que eu não sou? Irmão, Deus me dá o discernimento de saber que aquilo não é para mim. Para quem é, eu não sei. Ainda que saiba, não sei. Agora, quando eu falo dos pecados da igreja, meu irmão, se você não pratica isso, não toma as dores, não. Toma dor, não. Não é para você. Segue adiante, meu amigo. Faz como eu faço no culto. Não é para mim, eu sigo adiante. A amizade continua a mesma. Mas não. Tem gente que não está gostando das coisas que eu estou dizendo porque está indo de encontro à igreja. O cara não pratica o que eu estou dizendo aqui, mas ele não está gostando que eu estou fazendo isso. Eu vou te dizer, tá, que já teve muitos pastores que me procuraram e me passaram informações para me ajudar no vídeo. Sabe por quê? Porque eles não podem dizer, porque se eles disserem, eles vão ser substituídos do cargo deles. E aí o sustento e a obra vai parar da parte deles. É lógico que a obra dentro da igreja, que a obra da salvação não se restringe só à igreja. Tem muita coisa para ser feita do lado de fora. Mas não convém. Não convém o pastor ficar, sabe, falando, deixa que eu falo. Eu falo. Você que está me condenando, amanhã você mesmo vai me dar informação para que eu coloque aqui no vídeo, para que você não seja prejudicado, porque eu não devo nada para ninguém. Não tenho cargo e nem quero ter, porque eu quero ser livre para falar. Eu quero ser livre para falar. Você está entendendo? Dispenso a tua consagração para eu ser pastor, para eu ser presbítero. Estou dispensando, meu irmão. Estou dispensando. Um já outro. Tem tantos outros aí para colocar no meu lugar. Eu tô abrindo mão. Eu quero fazer isso que eu tô fazendo agora. Tá certo? O negócio é o seguinte. Tudo tem ordem e decência. Então eu não dou nome de irmão, de pastor, nem dou nome de congregação, de placa de denominação. Eu não dou nome de ninguém. Já me chamaram de fofoqueiro. Fofoqueiro porque não dei nome de ninguém. Tô contando aí um fato. Ou você acha que essas coisas não acontecem? Ainda teve a ousadia de dizer que eu só falo das coisas que acontecem na igreja. E tá acontecendo ainda e não mudou e não parou por quê? E você vai... Aqui tá o negócio. Assiste o meu vídeo quem quiser. Compartilha o meu vídeo quem quiser. Não quer compartilhar? Deixa aí, meu irmão. E por que que eu falo para qualquer um? Para pastor, para presbítero, para diácono, para ovelha, para recém-convertido, para quem não é convertido. Por que que eu falo? Porque hoje tu é pastor e no banco da tua igreja tem lá um pastor que vai ser maior que você e você nem sabe. As igrejas lá no banco, no meio do povão, que ninguém sabe quem é quem, ali no meio tem presidente do Brasil. Ali no meio tem presidente das convenções, tem ministro, você nem sabe, nem ele sabe. Então eu falo para qualquer um, porque amanhã depois a pessoa venha a ser um pastor, ele vai se lembrar desses vídeos aqui e Deus coloque no coração dele essa vontade de não cometer as mesmas falhas e os mesmos pecados. Até agora eu não falei de pecado, não falei de falha, tá certo? Uma certa irmã fazia parte do ministério de louvor, cantava com a banda, cantava em playback. Uma voz linda, canta muito bem. Estava namorando. Até então.
Não, irmão. Namorar não desabona ninguém de estar na obra. Nem precisa ir pro banco porque está namorando. Acontece que a irmã ficou grávida. E não era casada, só estava namorando. Ficou grávida. Continuou louvando no altar. As pessoas foram questionar o pastor, que eu não estou falando o nome de ninguém aqui. Você sabe o que o pastor falou? Essa foi uma armadilha do inimigo para tirar o ministério dela. Deixa ela aí, irmão, que assim a gente tem vitória em cima do inimigo. Meu irmão, nós temos que nos calar, né? Eu tenho que ficar calado, é isso? Aí o que aconteceu? Eu não estou condenando a gravidez. Eu estou falando que esse procedimento do pastor é errado. Está fora da palavra. É errado. Essa irmã, essa conhecida, ela deveria sair da função dela. Ela não precisa ser condenada, não precisa ser apedrejada, chicoteada nem nada. Só sai da função. Só sai da função. Por quê? Porque os jovens da igreja que estão recebendo a ministração que sexo antes do casamento é pecado, não podem se deparar com uma irmã que está namorando, ficou grávida e continua louvando e bendizendo ao Senhor. O que eles vão fazer? O que eles vão dizer? Bom, se a irmã fez o que fez e continua dando a obra, então por que eu vou esperar para casar? É isso aí. Um outro irmão, obreiro, na recepção da igreja, com bafo de pinga. Entra um visitante, uma pessoa que não está convertida, é recepcionada pelo bafo de onça. O pastor vai ficar pregando que o alcoolismo não é bom, que isso é aquilo. Ele vai falar, ué, o cara que me recebeu lá na porta, lá estava com um bafo de pinga? Para que eu vou largar o álcool? Então, irmão, os erros, tá, não podem ser ignorados. Julgar, irmão, é dizer que ele já perdeu a salvação. Isso é julgar. Dizer que o irmão já perdeu a salvação porque está que nem eu aqui falando dos erros e falhas da igreja, dizer que eu perdi minha salvação, que eu não tenho salvação, isso sim é julgar. Isso é julgar. Falar que o irmão, sabe, está com bafo de pinga. Agora veja só. Qual é o procedimento correto? Irmão, se eu te pegar mais uma vez com bafo de pinga aqui na portaria, eu vou dizer isso pro pastor. Tá certo? Agora, por favor, sai da porta e deixa outro. Se não tem outro, dá licença, eu vou ficar aqui na porta fazendo isso. Senta lá no banco, irmão. Fala que você não tá legal. Vai lá. Tá bom? Esse é o procedimento, viu, irmão? Primeiro você fala com quem está no pecado. É com ele. Tá certo? Se for um obreiro, é que você traz ao conhecimento da igreja. Se for um obreiro, alguém que vai escandalizar a obra, aí você traz ao conhecimento da igreja, das testemunhas, do pastor, que o fulano foi flagrado no pecado e continua reincidente. Tá certo? É assim que se faz. Se o irmão pecar contra ti o que é? É cobiçar tuas coisas, é te roubar, é matar alguém da tua família, tá? É fazer falso testemunho de você. Isso é contra ti. Se um irmão cometeu um pecado contra ti, você vai falar com ele. Se ele não te ouvir, aí você pega duas testemunhas. Ainda assim, ele não se consertou, continua da mesma forma, dando em cima da tua mulher, cobiçando as tuas coisas,
matando alguém da tua família, te caluniando, falando mentira de você, ainda com as duas testemunhas, aí ele não parou, aí você leva ao conhecimento do pastor, que aí então levará ao conhecimento da igreja. É assim. A pessoa, próxima situação, a pessoa não é um obreiro, é um simples membro de igreja. Você viu ele em pecado, você vai até ele e fala: irmão, isso aí é pecado. Se ele te ouvir, você está com as suas mãos limpas do sangue do pecado dele, se ele persistir no pecado. Você não precisa dizer para mais ninguém. Você só vai interceder por ele na tua casa. Se ele insistir em ficar no pecado, ele não é obreiro, ele é só um membro da igreja. Você só avisa ele do pecado. E é uma vez só, irmão. É uma vez só. Não precisa ficar falando 20, 30 não. É uma vez só. Você já avisou. Deixa Deus fazer a obra. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não é você. Então, se ele não se consertar, isso não é problema seu. Você não precisa levar para o pastor, para a igreja, para os membros, seja lá para quem for, que aquele irmão tem pecado. Tá? Porque ele não faz parte, tá, do ministério dos obreiros daquela igreja. Ele não representa o trabalho evangelístico. Ele é um membro daquela igreja. O tratamento é outro, irmão. O tratamento é outro. O pecado não é contra ti, é um pecado dele com alguma outra coisa. Não é contra ti, não é obreiro. Você não precisa passar para ninguém, é você e ele. E dentro de casa você fica orando por ele. O cara é obreiro, você vai e fala com ele. Aí não resolveu, ele reincidiu, aí você deixa o pastor saber. Porque aí também, obreiro tem muito disso, viu, irmão? Obreiro só dá moral para pastor, viu? Porque para ele, membro é um nada. Viu? Tem muito obreiro que considera um membro um nada. Então, já que você não precisa ficar degladiando para mostrar que você está certo e ele está errado, você vai e conta para o pastor. Mas ele tem que ser obreiro. Se ele não for, não compete a você. E se o irmão pecar contra ti, aí você chama, testemunha, etc. É assim que tem que ser. Está na palavra. Eu não vou expor versículo bíblico aqui, porque está ficando muito fácil. Está na hora de você ir atrás. Está na hora de você pesquisar. Está na hora de você levar esses assuntos para dentro do teu estudo dominical. Que inclusive os pastores ficam falando que todo mundo tem que comparecer, porque é importante, e é tão importante que só tem no domingo de manhã. Isso é tão importante porque você também não põe na segunda, na quarta, na sexta. Também na. Não é ou. Também na. Ué, se é importante, põe vários dias. Quem não pode ir no domingo tá condenado, né? Porque os pastores pregam que quem não vai no estudo bíblico, né, não é convertido. Às vezes o cara não tem condição de ir. Entendeu? Aí não vai, pronto. Não é um irmão. Não quer nada com a obra, isso e aquilo. Mas só tem aquele dia também, né? Então põe. Não é importante. Tudo que é importante não é em vão. Não é em vão. E tem outra coisa, hein, irmão? Eu já frequentei muitos estudos dominicais. Muitos. Já entrei em muita sala, viu? Estudo bíblico dominical. Chega momento que fica repetitivo. É por isso que eu fui fazer teologia. Porque da hora que se conclui a teologia, acabou. Você não tem que fazer teologia de novo. A partir do momento que você concluir a teologia, você não tem que fazer teologia de novo. Só alguns pastores que acreditam que assim que você fizer todos os ensinamentos do estudo bíblico, que ele completar o ciclo e voltar, que você tem que continuar frequentando. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Bom, então põe, muda, sabe? Aprofunda. Aí o irmão deixa de ir no estudo bíblico dominical, porque o que está sendo estudado, ele já estudou, pronto. Não, mas tem que vir por quê? Já não estudou? Estudou ou não estudou?
Quem que ministrou? Foi você? Agora você vai trazer alguma coisa diferente que você trouxe antes? Vai, né? Mas é um detalhezinho. Uma coisinha só. Enquanto esse detalhezinho diferente que você não trouxe, ou uma pergunta nova de um irmão não vem, ele fica vendo aquilo que ele já viu. Tem prazer nisso, irmão? Você tem prazer de ouvir no púlpito da igreja as mesmas pregações? Eu não tenho não, irmão. Eu tenho quando a mesma pregação é explanada de uma maneira que eu não... Aí, meu irmão, eu tiro o meu chapéu e bato palma. Quando eu vejo alguém trazer a palavra do Senhor, uma palavra que todo mundo já pregou, e ele faz algo totalmente diferente, uma revelação totalmente diferente, eu não sou o único, né? Você também, você bate palma. Você glorifica o nome do Senhor, porque o cara foi além. Mas no estudo bíblico, tem que ser aquilo. E você questiona. Tá bom? Agora, irmão, não se rebele à toa com as coisas que eu digo aqui. As coisas que eu digo aqui são para serem levadas para a igreja no intuito de corrigir. Tá ok? Não sejamos nós inquisitores. E para finalizar, que eu já estava finalizando, eu vou voltar um pouquinho, tá? Eu queria saber por que o irmão não pode reclamar que o som está alto na igreja. Só o pastor pode reclamar que o som está alto na igreja? Membro não, né? Pois é. Aí, coincidentemente, a igreja fica sem energia elétrica. Aí lá no púlpito começa assim: bom, igreja, vamos louvar ao Senhor sem microfone. Porque para Senhor não precisa de microfone. Porque quando Jesus estava na terra, ele não tinha microfone. E eu vou pregar a palavra do Senhor hoje no gogó, porque não precisa de microfone. É lógico, né, irmão? Você tem toda a razão. Agora, por que quando a energia elétrica volta, você não abaixa um pouco o som que está incomodando o irmão? Que inclusive vai mudar de igreja só por causa do som. E ó, ele vai mudar de igreja, ele não vai mudar de Deus. Deus não fala só na tua igreja, Deus fala em outras igrejas. O que ele vai fazer é mudar de igreja e não de Deus. Eu já visitei igreja que o som era muito alto e eu nunca mais voltei lá, só por causa do som alto. Por quê? Porque tem outras igrejas com o som mais adequado e que Deus cura, liberta e se manifesta lá também. Viu, irmão? Tá bom? Fica um recado aí para quem quiser. Quem não quiser, cheira e deixa. Tá bom? Até a próxima.